Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite aqui, mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Como que tá o áudio? Aqui aí, opa! Aí, pronto, agora já vi aqui que tá funcionando. Muito bem-vindos, bem-vindas. Coloca aqui um oi aqui, boa noite Lila, boa noite Arminda. Coloca um oi aqui, coloca seu nome, coloca da onde que você está, onde que você é, que cidade que você tá, tá bom? Então, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre metas, sobre como, reprogramar a mente, sobre como que nós podemos retomar o controle da nossa vida. E como que a gente vai retomar esse controle da nossa vida? Através do controle da nossa mente, claro, porque a mente controla tudo, como nós falamos aí em todas as lives, né, passadas, que a mente é a grande controladora aí de tudo. E é justamente ela que boa noite, e ela Luciana, é ela que consegue manter um programa biológico ativo, que foi o que nós falamos ontem, ou ela consegue também fazer com que aquele programa se desative, ela consegue fazer com que as nossas crenças, só dando uma voltando, né, no assunto que eu falei, acredito que foi na primeira live, eu estava explicando sobre, a nossa mente, o que tem dentro dela, do nosso subconsciente, que é uma programação e que essa programação se torna automática. E uma vez que essa programação está automática, nós acabamos ali repetindo, repetindo na nossa vida, várias coisas que a gente não quer, mas a gente repete e não entende o motivo que isso acontece. Mas o motivo é essa programação interna que está enraizada lá no nosso subconsciente e dessa forma o que que acontece? Nós não controlamos as nossas ações, nós não controlamos, eh, muita coisa que a gente não entende aí o porquê que acontece, mas acontece justamente por isso. Então, essa programação, ela fica nessa parte aqui, ó, como se fosse nesse desenho desse iceberg aqui. Essa parte aqui é o nosso consciente, essa parte branquinha aqui, que tá para fora da água. Esse é o nosso consciente. Então, aqui são aonde vêm as ideias, os pensamentos, isso aqui é o nosso consciente. E isso aqui que tem a interação com o nosso meio ambiente, que é através do quê? Através dos nossos 5 sentidos, né, tato, olfato, audição. Então, através dos nossos sentidos, nós conseguimos acessar essa parte aqui de fora, e essa parte é a única que a gente tem controle, aqui os nossos pensamentos. Essa outra parte aqui é onde contém aqui toda a nossa história. Então essa parte aqui interna é o nosso subconsciente. Então aqui tem toda a nossa história. E essa história é nossas crenças, que nossos traumas, nossos conflitos, tudo que nós vivemos desde a nossa infância e até mesmo intrauterinos. Então toda essa parte, ela fica aqui mais abaixo, que é esse nível aqui que está abaixo da água, que seria uma parte que nós não conseguimos acessar conscientemente. Então, assim, eu não posso pensar aqui em alguma coisa e vir buscar aqui. Mas eu não posso fazer isso, conscientemente, eu não posso pensar e vir acessar aqui. Porém, o meu cérebro faz isso. Então, de acordo com o meio ambiente aqui, conforme eu entro em contato com algo que eu tenha um gatilho instalado, o que acontece? Ele vai voltar lá no trauma. E isso aqui também acontece toda vez que nós deixamos de pensar, nós deixamos de estar aqui no momento presente. Então, toda vez que eu saio do momento presente e que eu me deixo levar pelos pensamentos, começo, sabe quando você está assim fazendo alguma coisa no seu dia e aí de repente você dá aquela viajada, assim, você começa a pensar e vai para longe. Então, toda vez que você está fazendo isso, quem está tomando conta é o seu subconsciente.
Você está no automático, você está no piloto automático, digamos assim. E é justamente nessa parte que isso nós ficamos 95% do nosso dia, então nós estamos no piloto automático. E quem está comandando? Quem está comandando é o nosso subconsciente. E ele está comandando de que forma? Ele está comandando através das crenças que tem aqui, dos programas, do paradigma, de tudo que nós absorvemos durante a nossa infância. Então está tudo aqui no subconsciente. Como que nós podemos fazer para mudar isso? Para isso, nós precisamos dar comandos para esse subconsciente, porque se nós não dermos comandos, ele vai simplesmente agir de acordo com a programação que está instalada aqui. O que nós podemos fazer para dar esses comandos? Né? Como que nós fazemos isso? Nós temos várias ferramentas e eu vou compartilhar aqui com vocês uma ferramenta que eu utilizo, que é SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente. E esse sistema é um sistema muito, muito incrível. Ele é um sistema muito bacana. E o que que esse sistema faz? Ele vai colocar uma nova informação lá no subconsciente, né, nessa parte aqui de baixo, em forma de meta. Então, eu vou explicar para vocês agora a respeito do SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, como que nós fazemos para estabelecer uma meta no subconsciente através de SARA, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso explicar para vocês o que que é SARA. Então, SARA é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é uma parte, esse sistema, ele é responsável principalmente pelo ciclo sono-vigília, mas ele não faz somente isso. Ele também é responsável por perceber as informações novas e levá-las lá por todo o nosso cérebro. Então, por exemplo, quando você automatiza uma ação, tal como assim digitar, então, assim, no início você precisou encontrar as letras, né, as teclas A, B, F, D. Agora, com a repetição disso, isso se tornou automático. Então, agora você consegue digitar sem nem prestar atenção. Muitas vezes, até sem nem olhar para o teclado. Muitas pessoas digitam sem nem olhar. Então, esse conhecimento ele foi automatizado. E uma vez que ele é automatizado, ele não é mais questionado pelo nosso subconsciente. E o gasto energético para fazer essa ação é muito pequena. Porém, você já imaginou como que seria para o seu cérebro ali, para a sua mente, se os milhões de estímulos do ambiente que nós temos ali o tempo todo alcançassem a nossa mente simultaneamente? Então, assim, aquele barulho de trânsito, de buzina, de tudo, assim. Imagine se todos esses estímulos que estão no ambiente tirassem a sua atenção, penetrassem, no seu subconsciente ao mesmo tempo. Não teria como, né, você ficaria, assim, doida, olhando para todos os lados, todos os estímulos. Então é por isso que nós temos um filtro. Esse filtro é chamado SARA, que é o Sistema Ativador Reticular. E ele também é conhecido como porteiro da consciência. Como que ele funciona? Então ele vai agir selecionando aquilo que é vital, ele pega e ele descarta aquilo que é trivial. Então aquilo que ele já automatizou, então ele coloca lá dentro do ele que vai selecionar aquilo que vai entrar e o que que ele vai barrar, tá. Então, por exemplo, ele não tem, assim, importância perceber, assim, vários e vários ruídos, barulhos que estão no ambiente. Ele sabe que aquilo tudo que está na nossa volta o tempo todo não é importante, são triviais, são comuns. Porém, algum ruído diferente daquele que é rotineiro, ele é selecionado por esse sistema para ele ser tratado. Se ele é bom ou se ele é ruim. E se eu preciso ou não tomar alguma atitude com relação
a esse estímulo. Então, assim, o que ele já está acostumado, que é aquilo que tem no nosso ambiente o tempo todo, ele deixa passar tranquilamente, ele não vai selecionar. Mas se ele acha algo estranho, olha, isso daqui não tem no seu dia a dia. Então ele vai selecionar ali, porque ele precisa ver se aquilo é bom, ou se é ruim, ou se ele precisa tomar alguma atitude. Então é por isso que ele é conhecido como o porteiro da consciência. Então ele faz um filtro ali, para a gente entender o que é importante e o que não é. Claro que, uma vez que a gente sofre um conflito, um evento, ele vai perceber que aquilo ali é diferente. Então é por isso que aquilo vai penetrar no nosso subconsciente. Então isso é uma das qualidades mais inteligentes, né, desse sistema. Essa seleção de estímulos. Mas aqui para nós, Sara vai ser muito mais que isso. Ele vai ser aquela centelha da mente ali que vai colocar dentro ali da nossa mente ou da mente do paciente, em sintonia com um novo programa e corrigir aquele programa que está errado, digamos assim. Aquele programa biológico que está fazendo com que aconteça a doença, conforme eu expliquei ontem. Tá? Então, vai ser a forma que nós vamos colocar uma informação dentro do subconsciente. Tá? E do que eu estou falando? Nós criamos uma declaração para ressignificar aquele programa biológico que está causando um desequilíbrio. Na verdade, nós estamos trocando aquele programa biológico. Nós estamos colocando um novo programa lá, corrigido e atualizado. Tá? Então, nessa nova percepção desse mesmo conflito, nós vamos ativar Sara, já que é um estímulo diferente daquele rotineiro. Então, nós vamos fazer com que o sistema reticular automatize esse novo programa corrigido e atualizado. E aí, dessa forma, vai acontecer o quê? Aquele programa vai deixar de rodar automaticamente, aquele programa biológico velho, que está causando lá tanto desconforto, tanto físico, quanto emocional, quanto cerebral, e nós vamos trocar a informação. Simples assim. Porém, né, o sistema reticular, ele é exigente. Ele é direto, não gosta de mimimi, então você precisa colocar uma declaração lá que seja precisa, curta, direta, certeira, tá. Então, uma vez que você conhece como que funciona esse sistema, você pode utilizá-lo para estabelecer metas na sua própria vida. E eu utilizo em conjunto com outras técnicas, em conjunto com a nova medicina germânica e tal, para colocar essa declaração no subconsciente do paciente, logo após fazer o equilíbrio, né. Então existem várias regras ali que a gente precisa seguir, porque não é qualquer declaração que a gente vai colocar que a Sara, né, que o sistema reticular vai aceitar. Não é qualquer declaração, ela precisa ter algumas características de acordo com o funcionamento do subconsciente, então precisa ser no presente, afirmativo, né, então várias questões ali, que uma vez que a gente conhece como que o subconsciente se comporta, a gente consegue usar isso a nosso favor. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, esse sistema reticular, como que ele funciona no dia a dia. Então assim, tem, vários estímulos à nossa volta que nós não prestamos atenção. Quando a gente sai na rua, por exemplo, a gente vai, no shopping. Então você vai no shopping, você está conversando, você está dirigindo e tem milhares de coisas acontecendo à sua volta. E você nem sempre está prestando atenção em todos os detalhes que estão acontecendo, porque você está concentrada, você está focada, está dirigindo, está pensando naquilo que você vai fazer, qual loja você vai, que você vai comprar, enfim. Você está ali com foco em outras questões. Mas, de repente, você pensou, antes de sair da sua casa, que você quer comprar um carro, quer comprar um determinado carro. Então, eu quero comprar, um SUV branco. Aí eu começo a pensar sobre isso. Ah, eu quero comprar um SUV branco. Beleza. Uma vez que você determinou qual carro você quer comprar, que você já escolheu até a marca, tal, a aquilo começa a se tornar algo relevante para você.
Como você pensou várias vezes sobre essa informação e ela acabou penetrando ali no seu subconsciente, ela ativou o sistema reticular. Então, quando você sai lá no shopping, você está no estacionamento, você começa a perceber aquele carro que você definiu que você ia comprar, você começa a ver vários daqueles carros. Aí você começa a ver ele lá estacionado, daqui a pouco passa um outro branco, igual aquele que você decidiu que você está interessada, que você quer comprar. E aí você começa a perceber: nossa, como tem esse carro, né? Eu decidi lá que eu vou comprar lá um, sei lá, um Jeep branco. Aí você começa a falar: nossa, mas tem Jeep branco. Hoje eu vi uns 10 no estacionamento. E agora eu te pergunto: aumentou o número de carro que tinha? Não. Aumentou o número de jipes brancos que tinham naquele estacionamento? Na rua, na cidade? Não. Simplesmente você começou a notá-los. Você começou a perceber. Por quê? Porque agora se tornou uma informação relevante, porque você está interessado em comprar um carro daquele. Então, o sistema reticular, ele começa a buscar essas informações no ambiente que você se encontra. Então ele vai começar você vai enxergar melhor, você vai começar a perceber aquele carro em todos os lugares, que antes passava despercebido. Então é assim que nós fazemos com essas informações. Nós colocamos ela no sistema reticular e ele vai buscar no ambiente tudo aquilo que for relevante para quê? Para que você alcance aquela meta o mais rápido possível. Então ele começa a te mostrar mais daquele carro, ele começa a mostrar informações que tenham a ver e que antes passavam despercebidas, passavam batidas. Então é assim que o sistema reticular funciona. E por que que ele é muito incrível? Muito impressionante, porque quando nós colocamos algo ali no sistema reticular, nós começamos a ver todas as possibilidades que antes passavam despercebidas. Então, essas possibilidades são oportunidades que a gente deixava passar e agora a gente não deixa passar mais, porque a gente já colocou essa informação lá de que isso é relevante para nós. Então, nós vamos atingir essa meta, porque uma vez que uma meta está colocada no nosso subconsciente, ele vai buscar todas as opções para conseguir fazer com que essa meta se torne real. Então ele vai buscar todas as informações para que a gente atinja essa meta, tá. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma declaração e fazer com que o subconsciente aceite aquela declaração. Então, para isso, ela precisa ser o quê? Específica, estar no presente, no afirmativo, né? Então, uma vez que nós estamos ressignificando ali um conflito emocional, nós vamos modificar aquela percepção do paciente. Então, nós vamos substituir aquela crença limitante por uma determinada situação diferente. Uma crença apoiadora, uma crença libertadora, em forma de meta. Então, nós vamos colocar assim podemos fazer, por exemplo, aqui, colocar a mão aqui na sobrancelha, né, entre as sobrancelhas, aqui tem um ponto bem importante aqui, que é um ponto de acupuntura, que serve para acalmar a mente. Então nós podemos utilizar também isso, nós colocamos aqui, na verdade os nossos alunos eles colocam ímãs, né, não é agulha, mas você pode estimular até mesmo com o dedo esse ponto aqui, ó, que é bem no meio das sobrancelhas, ele é um ponto de acupuntura, que ele serve aqui para acalmar os pensamentos, tá. Não precisa apertar, nem fazer nada muito forte, só basta tocar ou colocar aqui o ímã. E aí você pode falar alguma frase, alguma afirmação que você queira. Essa é uma forma bem simples, tá, que eu estou ensinando aqui. Claro que, lá dentro do método eu ensino o método total, com todas as declarações, enfim, todos os comandos, mas assim, esse é uma forma bem simples, né, e lá também nós temos os ímãs, então mas aqui você pode fazer com o dedo, assim, né, de leve, assim, apertando e falando aquela declaração que você, quer colocar ali, em forma de meta. Então, por exemplo, assim, digamos que uma pessoa, tenha perdido muito dinheiro e esteja com insônia, porque ela acabou perdendo muito dinheiro, fez um negócio errado. Então nós vamos colocar uma informação, por exemplo, assim, ó, eu aceito, né, eu aceito
as perdas como parte do negócio e tenho um sono tranquilo e reparador, né. Então nós podemos, estimular esse ponto e falar essa determinada frase. E notem que essa frase, ela é uma frase presente, né, eu tenho um sono tranquilo e reparador, ela é uma é uma frase de aceitação, eu aceito as perdas financeiras, tal, como parte do negócio. Então, assim, ela está mudando a percepção, porque provavelmente aquela pessoa estava lá: "Ai, como que eu perdi? Por que que eu fiz isso? Blá, blá, blá". Então ela estava com aquela informação de autocobrança, de julgamento. Então a gente está trocando essa informação de cobrança, de julgamento, por uma apoiadora, né, de aceitação. Eu aceito as perdas financeiras como parte do negócio e tenho um sono, não é tenho nesse momento, não no futuro, porque o futuro, ele vai ser sempre futuro, certo? Então, assim, se eu coloco uma declaração e eu falo assim: "Eu terei", então, assim, eu terei será sempre no futuro, eu sempre terei. Então, amanhã eu terei, depois da manhã eu terei e nunca chega, o futuro nunca chega. Então, quando nós vamos colocar informações no subconsciente, elas precisam ser no presente. Eu sou, eu tenho, eu sou amada, eu tenho isso, eu aceito, eu perdoo, mas nós nunca podemos utilizar o esqueço, tá? Eu esqueço. Eu sei que muitas pessoas, principalmente quando a gente vai fazer atendimento, a gente pergunta: "Ai, o que que você quer fazer com isso, com essa informação?" A pessoa: "Ah, eu quero esquecer." Mas nós não podemos nunca dar esse comando de esquecer para nossa mente, porque esse comando de esquecer é exatamente o comando que tem lá na nossa mente quando nós temos, um Alzheimer. Quando a pessoa sofre de Alzheimer, né, o programa biológico do Alzheimer, ele é o quê? Uma informação muito dolorosa, uma situação, um conflito que a pessoa sofreu, passou e que é muito doloroso. É tão doloroso que ela precisa esquecer, porque se ela lembra daquilo, ela sofre muito, ela tem aquela impressão de que ela vai morrer. Por exemplo, como eu disse ontem, depende da percepção da pessoa, mas, por exemplo, ontem eu contei de uma moça que, né, que teve lá um caso bem terrível, que ela teve um conflito quando ela chegou lá na piscina, a filha dela estava, praticamente morta boiando. E se a percepção dela fosse de: "Eu preciso esquecer aquela cena, porque é muito dolorosa", a percepção dela, no caso, foi outra. Mas se ela tivesse tido a percepção de: "Nossa, eu preciso esquecer isso para continuar vivendo", provavelmente ela teria Alzheimer, porque essa informação de "eu preciso esquecer", ela ia a psique ia dar um comando para o cérebro, e o cérebro ia passar a degenerar ali, ia ter uma degeneração cerebral e ela ia começar a perder as informações, ela ia começar a esquecer, porque o cérebro, quando ele manda essa informação de "eu preciso esquecer", ele não consegue separar para que ela esqueça somente aquele fato. Não. Como que o cérebro vai entender? A psique está falando para ele: "Olha, eu preciso esquecer, porque quando eu penso, quando eu lembro de algo, está muito dolorido, está causando uma dor insuportável." Então ele vai mandar um comando de começar ali a apagar, a ocorrer uma degeneração na memória. Só que ele não consegue separar, então ele vai apagando tudo. E aí a pessoa vai desenvolvendo o Alzheimer. E aí, enquanto a pessoa, como ela não conseguiu superar, claro, isso vai acontecer, né, mais pra frente, à medida que ele perceba que ela não conseguiu superar aquele evento e que aquilo é muito grave, muito dolorido, então ele vai dar esse comando para ela esquecer. E aí ela vai começar a ter ali o Alzheimer, porque ela não vai acessar mais aquela informação, ela não consegue mais acessar. E aí, é aquela questão, considerado incurável, crônico, enfim. Então, nesse caso, precisa conversar com a pessoa e encontrar aquela informação de que ela precisou esquecer, que foi muito dolorida e que ela precisou esquecer, e voltar lá para poder mudar a percepção daquela pessoa. Claro que, eh precisamos fazer isso quanto antes, né, porque a memória dessa pessoa está sendo degenerada, ela está tendo uma degeneração cerebral, e ela precisa, o quanto antes, fazer isso, porque
Quando ela conseguir resolver essa questão, nesse caso do Alzheimer, mais específico, essa parte que degenerou não vai conseguir voltar ao normal. Mas vai parar a degeneração, vai pausar, porque o que que acontece no final do Alzheimer, né, as pessoas acabam, né, ficando numa situação onde elas não conseguem mais nem comer, não conseguem, ir no banheiro, não conseguem fazer nada, e porque vai apagando toda toda a parte, né, vai degenerando. E se ela só tá com um pouco de esquecimento, e a gente faz uma reprogramação ali no começo, ela não vai chegar nesse grau de ficar um Alzheimer, assim, tão avançado que ela não consiga mais nem segurar, né, o xixi, etcétera, coisas que vai acontecendo lá quando vai ficando avançado. Então é incrível, porque a gente consegue pausar, parar por ali, não vai recuperar o que já degenerou, mas porém vai parar de avançar, que já é algo muito incrível para uma doença que é considerada incurável, que não tem solução. Então, assim, é como se você conseguisse encontrar uma solução para parar ali. E isso ocorre também com, eh, esclerose, todas essas outras doenças consideradas, né, são doenças autoimunes, crônicas, como, por exemplo, degeneração também, no no nosso sistema musculoesquelético, também é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma artrose e o meu dedo ele começou a entortar um pouquinho. Então, quando eu encontrar o evento e fizer a ressignificação, ele não vai conseguir voltar ao normal, tá, e ele não vai conseguir ficar retinho de novo, mas ele vai parar de entortar. Então ele vai parar o processo que está lá indo e voltando, tendo uma releitura, e cada vez que tem essa releitura vai aumentando a massa do conflito e vai ficando pior, tá. Então ele vai parar por ali. Ele vai parar por ali, e quanto mais rápido a gente consegue fazer essa pausa e essa ressignificação, menos danos nós vamos ter. Então, por isso que é tão incrível quando você tem esse conhecimento e você já consegue identificar logo no comecinho quando você sofre um evento. Porque você percebe ali, logo no comecinho, olha, aconteceu algo que eu entrei no sistema na fase ativa. Como que você identifica se você entrou na fase ativa? Teve um conflito. Teve um evento, algo grave. Primeiro sintoma, insônia. Primeiro sintoma é insônia. Insônia, o apetite diminui bastante, você no momento em que ocorre o evento, que você fica sabendo do conflito, o coração vai disparar, você vai ficar agitado, vai ficar acelerado. E aí quando você começa nesse primeiro dia que você teve tudo isso, você vai ter esses sintomas, você vai ter insônia, falta de apetite, não faz xixi, não faz cocô. Por que que acontece tudo isso? Porque para o seu cérebro, você está na fase ativa no sistema de luta e fuga. E quando nós estamos em luta e fuga, sabe o que acontece? Nós não, vamos imaginar a seguinte cena: você está na natureza, fugindo do leão. Você tá lá na selva, nossa, estão ouvindo barulho, gente? É chuva, tá chovendo aqui. Então, você tá na selva, tá lá na floresta. Você é uma zebrinha. E aí você tá fugindo do leão. Tem como você estar fugindo do leão e você parar pra fazer xixi? Não, porque se você tiver muito apurado e parar pra fazer xixi, o leão vai lá e ó, te pega. Então, o seu cérebro inibe isso. Você não vai fazer xixi, você não vai fazer cocô, você não vai ter fome, porque você não vai parar para comer, porque senão o leão te pega. Olha como o nosso corpo é incrível. E você também não vai ter sono, porque concorda comigo que se você está fugindo do leão, como é que você vai parar para dormir? Então você tem insônia. Então todas as aquela insônia que você tem, que você não sabe o porquê, é porque você está numa fase ativa. "Ah, Cris, tá bom, mas eu tô com insônia e não aconteceu nenhum conflito". Sim, não aconteceu agora, mas e aquele que aconteceu lá atrás que você não resolveu e que tá tendo um gatilho, que tá fazendo uma releitura? Por qualquer coisa no ambiente que fez com que você lembrasse dele. Sabe aquela pessoa que acorda às 4 da manhã, 3 da manhã e fica lá na cama assim? Porque aquele momento foi o momento em que houve um conflito com você e que o seu corpo marcou. Lembra que nós temos memórias celulares que ficam, não são memórias celulares, mas elas ficam nas células do cérebro.
tá? Então você marcou, então é por isso que às vezes a gente acorda de madrugada, sem explicação, às vezes a gente tá com insônia e não sabe dizer o porquê do nada, mas é porque acionou um gatilho de algum conflito ativo que você tem guardado lá no teu subconsciente, tá? Mas quando nós voltando ao assunto, eu tô explicando para vocês como que vocês identificam ali na hora que vocês estão na fase ativa, né? Então você tá lá na natureza fugindo, você não pode ter nada disso. Aí o que acontece? Digamos que você consegue fugir do leão e você, percebe que passou o perigo. Você subiu numa árvore e ficou lá, sentado na árvore esperando o leão ir embora. E passa um tempo, você vê que o leão saiu dali de baixo e foi embora. Aí você ainda fica meio assim, né: "Será que ele foi mesmo? Será que não tá me esperando ali atrás da próxima moita?" Você fica meio assim: "Vou ficar mais um pouquinho aqui em cima da árvore, né, pra garantir." Aí você fica um pouquinho mais lá em cima da árvore. Quando você percebe que o leão realmente foi embora, você desce. E aí o que que vem? A segunda fase. Aí vem o cansaço, aí a falta de apetite vai trocar e vai virar em um aumento do apetite, porque o seu corpo vai precisar regenerar aquilo que ele não consumiu na fase ativa. Então você vai ficar com fome, aí você vai fazer também bastante tudo aquilo que ficou parado, suspenso na primeira fase vai voltar e com um pouco de a mais, um pouco aumentado, porque precisa como você não descansou, teve insônia, você vai estar cansado, você vai estar com muito sono, e é justamente nessa fase que começa o sintoma físico. Porque na primeira fase nós não temos sintomas físicos, porque não dá, né, não tem como a gente ter sintoma físico, porque a gente está em luta e fuga. Então, quando você identificar esses sintomas, significa que você passou por algum evento. E aí você vai ter que parar e procurar o que que aconteceu. Porque aí você não va você vai conseguir entender muito antes que aquilo torne uma enfermidade, que aquilo se agrave, que aquilo aumente, e você vai conseguir resolver já ali no comecinho. Imagine que maravilha, né? Você já resolver ali todos os seus conflitos e já no começo cortar ali pela raiz. Então, o que que isto significa, gente? Isso significa que você pode controlar, ter o controle da sua saúde física, emocional, porque conhecimento é poder. Eu sempre digo isso, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, melhor a sua vida, melhor a sua saúde, porque conhecimento é poder. E o conhecimento é a única coisa que ninguém jamais tira de você. Porque você pode perder tudo, você pode perder bens materiais, você pode perder qualquer coisa, mas o conhecimento jamais alguém tira de você. Esses dias eu até estava assistindo um filme, não sei se vocês já assistiram o filme do pianista, passa na Segunda Guerra, é um filme bem profundo, e o sentido dele é justamente isso, que ninguém tira o seu conhecimento, porque ele era pianista e ele acabou ficando ele era judeu e ele ficou lá naquela situação, a família dele morreu toda, foram lá para o campo, né, de concentração, e ele conseguiu fugir, ele ficou fugindo para lá, para cá, e ficou o tempo todo fugindo. E daí, quando no final já não tinha mais nada, a cidade estava toda destruída, e ele estava escondido lá entre os escombros, já praticamente estava quase acabando a guerra, mas ele foi encontrado por um soldado alemão. E aí ele falou que ele era pianista. E por acaso, o lugar onde ele estava lá tinha um piano e ele começou a tocar. E aí o soldado alemão gostava muito de música, que ele era um comandante, e aí ao invés de matar ele, ele começou a levar comida para ele. E aí toda vez que ele ia lá, ele tocava, porque ele realmente era um pianista incrível. E aí por conta disso ele conseguiu sobreviver. Então, tiraram tudo dele, ele não tinha comida, ele não tinha roupa, mas ele não esqueceu como que ele tocava o piano brilhantemente, e foi isso que salvou a vida dele. Então o conhecimento ninguém tira de vocês, sempre pensem nisso, sempre coloquem isso na cabeça, porque isso jamais vai sair. É o maior bem que a gente pode ter nessa vida, é o conhecimento. E conhecer a sua mente, conhecer o seu corpo, que é o que move a sua vida, o que controla a sua saúde, sua doença, o que controla como você se sente, é uma das assim, dos conhecimentos mais importantes que a gente pode adquirir, tá bom? Então, uma questão que eu queria explicar para vocês, continuando lá na questão da natureza, da lá do leão e da zebra.
Sabe o que que mantém a gente presa no programa biológico? Sabe por que que a gente não consegue superar esse programa? Então, digamos que a zebra está lá fugindo do leão, certo? Ela está na fase ativa, luta e fuga, ela está correndo. E aí tinha várias outras zebras juntos, porque elas sempre andam em bando. E aí o leão, ele sempre vem correndo para tentar pegar uma, né? Ele quer dar uma bocada ali em uma, enquanto isso todas as outras saem correndo. E ele pega uma e aquela vai servir de alimento para todos os outros leões ali junto com ele. E ele geralmente vai na que ele percebe que tá mais lenta, ou que tá, sei lá, ou ele vai na que tá na frente mesmo, ele só quer comer. Ele não vai pensar: "Olha, eu vou pegar aquela ali, porque aquela ali", não, ele vai na que tá mais perto e tenta pegar. E às vezes ele só dá uma mordida, né, não sei se vocês eu não gosto muito de assistir isso daí, porque eu tenho dozinho da zebra, mas tem lá no Animal Planet, né, e sempre tá lá, né, aquele o bicho tá sempre lá querendo pegar, e às vezes ele dá uma mordida, assim, e a zebra escapa e vai embora, mas ela tá ferida, né, ela levou uma mordida ali no popozinho dela. Aí a zebra vai, sai correndo, junto com as outras, mesmo que ela estava ali mais atrasadinha, ela sai correndo junto com as outras, e aí só lá na frente, quando ela percebe que ela conseguiu escapar, que o leão, né, desistiu, ela vai deitar e vai ali ficar ali cicatrizando o ferimento dela e tal. Assim que ela começa a melhorar, que sara a mordida que ela levou, ela já volta para a natureza, continua com o bando dela e continua levando uma vida normal de zebra, comendo pastinho, conversando com a coleguinha na linguagem de zebra, sabe. Agora, vamos imaginar que essa zebra é um ser humano. O que que vai acontecer com ela? Ela vai voltar, vai deitar lá para começar a melhorar, com aquela feridinha dela lá na bunda, e enquanto a zebra está grata por não ter sido comida pelo leão, se a zebra fosse um ser humano, ela estaria assim: "Ai, que azar, agora eu tô com essa mordida na bunda, porque agora a minha bunda formada. E por que que eu tenho que passar por isso? Agora minha bunda tá doendo. Mas por que eu? Por que que no meio de 1000 zebras, o leão foi pegar justamente eu? Será que o meu popô tá muito grande, que ele só enxergou o meu? Será que eu sou uma zebra azarada? Ou será que eu sou lerda? "Ai, eu não sirvo para estar nesse bando, eu não deveria estar viva, não, me deixa aqui em depressão". Aí um mês depois, quando já sarou, ela tá mostrando a cicatriz da bunda e falando para outra pessoa, contando: "Olha, tá vendo essa cicatriz? Foi aquela tragédia que aconteceu comigo, porque o meu popô estava grande, porque eu sou azarada". E é exatamente isso que faz com que o ser humano fique enroscado no programa biológico. Porque toda vez que nós contamos a história para alguém, nós revivemos aquilo. Porque se eu estou contando para você, se eu estou revivendo é porque eu não superei, concorda? Ainda está me incomodando? Não superei. Está só guardadinho lá dentro do meu subconsciente. E eu estou no vitimismo. Então é o vitimismo que muitos seres humanos têm, muitas pessoas têm, é a reclamação, é ficar remoendo o que passou, é ficar batendo na mesma tecla, é ficar contando para as amigas ou para as pessoas, que faz com que a pessoa fique presa no conflito, tendo releitura, e aquilo vai aumentando cada vez mais. Então, olha só, que bênção os animais não terem córtex, né? Porque nós temos córtex cerebral, que é a parte pensante que nos diferencia dos animais. E ele serve para muita coisa. Nós adquirimos conhecimento, nós podemos fazer coisas incríveis, entendeu? Até ir para a lua. Mas se nós não soubermos lidar com essa outra parte que eu acabei de explicar para vocês aqui, com essa outra parte emocional, da qual nós sempre estamos achando que o problema é com a gente, né, no meio de 1000 zebras, justamente eu, e aí a gente entra naquela crise existencial. E quanto mais tempo a gente fica remoendo aquilo, lá na nossa psique, maior o tempo que a gente vai ficar presa no evento. Porém, lembra que eu estava explicando para vocês que tem a fase ativa, que eu vou explicar para vocês lá na segunda-feira, lá no início da jornada. Inclusive, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, clica no link aqui que a minha equipe colocou e já entra, porque é lá que vocês vão receber todos os materiais para poder participar da jornada, tá?
Então, o que que acontece, gente? Vou até tomar uma água, porque eu falo demais. Eu falo muito rápido, seca a minha garganta. Esqueci o que eu estava falando. Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Silvia, Deise. Oi, Silvia. Oi, Deise. Keila. Conseguiu chegar a tempo. Ah, que bom. É isso aí. Ah, que bom. Como sempre, está ótimo. Que bom que você está gostando, hein? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa parte emocional, com essa parte do córtex, que é aquilo que faz com que a gente pense, relembre o evento, volte lá. Então, a partir do momento que a gente consegue trocar essa percepção, consegue mudar a forma mesmo de ver, como a história da zebra. Digamos assim, eu estou achando que o problema sou eu, e eu, o meu geral, vejo as pessoas resistentes a entender a linguagem do próprio corpo. É porque sabe por que que isso acontece, Luciana? Porque é algo cultural, sabe, é algo cultural. As pessoas, elas estão muito acostumadas a terceirizar a saúde dela, sabe. Ela vou não sei se alguém de vocês aqui é terapeuta, né, provavelmente sim. Vocês devem saber que a pessoa chega lá e fala assim: "Eu vim aqui porque o fulano falou que você cura, você me cura, você curou o fulano". Então, olha o erro. Ninguém cura ninguém. A gente auxilia, a gente ajuda a própria pessoa a se curar, a própria pessoa a se compreender, né. Então ninguém cura ninguém. Então a gente está muito acostumado a ir no médico, a tomar remédio. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela fazer uma reprogramação, que ela quando ela antes dela dormir, e quando ela acorda, ela lê lá os decretos, enfim, "Ah, isso daqui não vai fazer diferença, mas se eu acordar e tomar um remédio, vai, porque o remédio vai funcionar". Então está muito enraizado na cultura da pessoa que ela precisa terceirizar a saúde dela. E ela não tem a menor noção de que, enquanto ela fizer isso, ela nunca vai melhorar, porque ela está sempre dependendo, então ela não entende o que está acontecendo com ela não entende que o problema são esses pensamentos, o problema é a forma da percepção. Então lá, na questão da zebra, como eu estava explicando para vocês, a zebra, ela não vai ter aquelas crises existenciais e ficar se culpando. Então, quando é um ser humano, ele tem aquela percepção. Depende de como ele percebeu no momento do evento, certo? Que o leão foi lá e mordeu, bem naquela hora. Mas se ela pensou assim: "Por que eu? Eu sou azarada, eu não mereço estar nesse bando, eu sou lerda". Então, dependendo dali, é onde vai instalar ali o programa biológico. Mas o que que a gente precisa fazer para modificar essa percepção? Precisa mostrar para ela, por exemplo: "Olha, você estava ali e o leão poderia ter, mordido você, poderiam ter vindo outros leões e mordidos todos ao mesmo tempo, porque eles atacam assim, em bando, e puxariam você, e você teria sido comida por eles aos poucos e não teria sobrado nenhum pedaço", bem dramático, né, mas a natureza é assim. E olha só que bênção, ele só deu uma mordidinha e você escapou, você fugiu, você conseguiu uma segunda chance. Então, tornar aquilo que era negativo, positivo, isso que é trocar a percepção. Então, assim, isso é trocar a percepção. É entender que poderia ter sido pior, olhar o lado positivo da situação, sabe. Então, quando nós fazemos os comandos, por exemplo, tudo que acontece na minha vida conspira para o meu crescimento de uma forma ou de outra. Quando nós vamos colocando esses decretos na nossa mente, nós vamos mudando o nosso programa, nós vamos trocando o paradigma, né. Então, a gente precisa mesmo. Não é assim tão fácil a pessoa mudar o paradigma, porque o paradigma, inclusive, diz que eu devo terceirizar a minha saúde, eu tenho que ir lá no médico e simplesmente eu não questiono nada que ele diz.
eu simplesmente saio de lá. Então eu vou ter isso para sempre? Estou condenada? Vou morrer disso? Ah, é verdade, minha avó tinha, minha mãe tinha. Então, gente, se você está falando isso para sua mente, ela vai aceitar. Uma das formas que vocês, para vocês entenderem, imaginarem aí como que a nossa mente funciona é assim, ela sempre vai dizer para você assim, o subconsciente: "Seja feita a sua vontade". Então, o que que você está dizendo para ela? O que que você está dizendo para o teu subconsciente? "Eu tenho essa doença, eu sofro, eu". Aí ele fala: "Ok, seja feita a sua vontade". Eu sei que às vezes você está sentindo uma coisa e você pensar outra ou dizer outra para o seu subconsciente, parece que você está mentindo ou parece que você está se enganando. Mas acredite, quando você fizer isso e você repetir, e repetir, e repetir, uma mentira 1000 vezes repetida se torna uma verdade para o seu subconsciente. E aí ele passa a agir de acordo com o novo programa. Então, se você quer que algo mude, né, se você quer que algo mude, você precisa mudar a sua comunicação com ele. Você precisa falar coisas positivas. Você precisa dar decretos para ele no presente. E você precisa entender que ali ali você vai dizer: "Eu sou saudável. Eu estou". Então isso vai transformar a sua realidade. Por mais que pareça algo simples, mas tem um poder incrível. E você precisa. Assim, na verdade, nós precisamos, inclusive é o tema da live de amanhã, que nós vamos falar sobre tomar a responsabilidade e parar de procurar a cura fora, porque a cura está dentro da gente. Só é possível se curar quando você procura dentro. Não tem nada fora de você. Está tudo dentro de você. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre se responsabilizar pela sua saúde, sobre abandonar o vitimismo, porque o vitimismo ele parece muito legal, mas só que ninguém tá nem aí. Você precisa tomar responsabilidade pela sua cura. Você. Ninguém pode amar você mais do que você mesmo. Você precisa se amar. Sabia que a maioria das pessoas não se ama? A maioria das pessoas, se fizer um teste muscular, aquele teste da cinesiologia, que nós fazemos ali com o peso, que ele diz se você está falando a verdade, ou se é uma verdade absoluta, ou se não é, a maioria das pessoas, quando coloca a frase "eu me amo", dá que é mentira. Isso é algo para vocês refletirem aí, nessa live de hoje. Nós estamos chegando ao final, quase 50 minutos já. Você se ama? Se você não se ama, por tudo que você passou na sua infância, por tudo que aconteceu na sua vida, não tem problema. Começa a dizer todo santo dia, antes de dormir e na hora que acorda: "Eu me amo. Eu sou amada. Eu mereço ser amada". É comandos para a mente. Comandos. Precisamos fazer isso. Porque a partir do momento que você se ama, tudo muda. Você já não vai mais se sabotar, você já não vai mais vai deixar de ter um monte de comportamento, porque você se ama. E junto com essa declaração, claro, se eu só falar assim: eu me amo", não vai funcionar, não vai adiantar nada. Precisa ter o sentimento. Você precisa começar a pensar: "Eu me amo". Procura qualidades em você. Não é possível que você não tenha alguma qualidade, todo mundo tem. Eu me amo porque eu sou assim, eu me amo porque eu sou uma pessoa começa a pensar. Todo mundo tem qualidades. Às vezes a gente não está enxergando conforme a lente que a gente está usando naquele momento, né. Principalmente quando a gente não está bem, que a gente está chateada, depressiva, a gente não enxerga a verdade, a gente enxerga tudo meio distorcido. Então a gente precisa mudar a nossa visão. Precisa começar a falar, a fazer esses decretos. Isso é muito, muito importante, porque tudo isso vai transformar aquelas informações que a gente tem lá da nossa infância, de talvez eu não sou amado, ou aquele sentimento de rejeição, tudo aquilo que tem lá que a gente nem sabe que tem, que a gente não acessa, a gente começa a fazer essa mudança. E essa mudança, como eu falei para vocês, ela vem de dentro para fora. Dentro para fora, mas a transformação é para sempre. Não é como algo que você terceiriza, ou como algo que é provisório, ou como um remédio que você vai ter que tomar, não. Uma vez que você consegue fazer essa informação entrar no seu subconsciente, a partir daquilo, aquele programa vai começar a rodar, aquilo vai virar um hábito, e é para o resto da vida. Assim como os hábitos ruins, quando a gente coloca ali algo bom, ele também virá automático, uma hora ele vai se tornar automático, e aí vai ser para o resto da vida. E aí imagine que maravilha a vida que você vai ter, uma vez que algo que é bom se tornou automático e não algo ruim que você está lá repetindo, repetindo, tá bom? Então,
Queria pedir para vocês, mais uma vez, para compartilharem essa live, tá? Ela vai ficar aí no YouTube. Compartilha. Vocês que chegaram depois, vai dar para rever aí a live, tá? E quem não está inscrito ainda, clica aqui no link, se inscreva. Filomena, né, que colocou aqui que não está se sentindo bem. Então, coloca aí, entra no grupo, se inscreve para você receber o material da jornada, que na segunda-feira vai ter muito conteúdo. Eu vou explicar as leis biológicas, vocês vão entender a fundo, vai entender por que você sente essas dores, como que elas surgem, tá bom? E você mesmo vai conseguir aí se ajudar. Tá bom, gente? Então, um grande abraço. Compartilhe aí, fiquem com Deus e até amanhã na live, também aqui o mesmo horário, tá? 19h09. Beijo, fiquem com Deus.